Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Barros e vou estar com vocês falando sobre a avaliação imobiliária. Bem, antes que a gente possa começar sobre esse tema, nós temos que falar sobre por onde é que nós vamos trilhar esse caminho da avaliação. Para nós, que somos avaliadores, nós precisamos nos pautar, nós teremos que ter um norte. E esse norte trata-se das normas da ABNT. No nosso caso, sobre avaliação de imóveis, nós trataremos sobre a ABNT série 14653, avaliação de bens. Vamos lá? Bem, primeiramente, nós precisamos saber que a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é o fórum nosso do Brasil nacional de normalização. São eles que fazem e organizam as normas para que a gente possa seguir e possamos nos pautar em todas as nossas decisões de avaliação. Para isso, as normas brasileiras são elaboradas por comissões de estudo, formadas por representantes dos setores envolvidos e delas fazendo parte produtores, consumidores e universidades, também laboratórios e outros. Na década de 50, nós vamos falar sobre um breve histórico sobre essas normas. E tudo isso começou na década de 50, onde surgiram as primeiras normas de avaliação de imóveis, organizadas por entidades públicas e institutos voltados para a engenharia de avaliações. O primeiro anteprojeto de normas da ABNT data de 1957. Então, na década de 50, começaram essas primeiras normas de avaliação. Bem, ela foi revista em 1989. Essas primeiras normas. E a norma brasileira para a avaliação de imóveis, ela é registrada no Inmetro como NBR 5676. Nessa oportunidade, os níveis de precisão são transformados em níveis de rigor, ok? Bem, em 98, iniciou-se a revisão da norma brasileira para a avaliação de imóveis, a NBR 5676. Ela contou com uma ampla participação dos profissionais da área, na área de engenharia, e a nova norma que surgiu foi a NBR 14653, que é a que nós vamos estar falando sobre ela. Ela fixa as diretrizes para a avaliação de todos esses bens que nós vamos falar, ok? Bem, como resultado dessa revisão, houve a incorporação das diversas normas que nós tínhamos que tratavam de avaliações de bens em uma única norma, a NBR 14653, que será constituída com o título geral de avaliação de bens. Na verdade, elas são 7 partes, porém para nós que vamos trabalhar com a avaliação de imóveis, nós vamos trabalhar com as primeiras 4 partes. A parte 1 trata dos procedimentos gerais, que é que nós vamos estar tratando e elaborando toda ela juntos aqui. A segunda parte trata sobre imóveis urbanos, a terceira parte de imóveis rurais e a quarta parte sobre empreendimentos. Ela fixa diretrizes para avaliação de bens quanto a classificação da sua natureza. Qual é o tipo de bem que está sendo avaliado? A instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas. É interessante que vocês possam ter um momento de pegar essa norma e ler toda essa parte de terminologia e definições, que são elas que vão realmente explicar os termos, definir esses termos que nós vamos usar. É uma classificação bem técnica, assim como os símbolos e as suas abreviaturas. Também trata sobre descrição das atividades básicas. Quais são as atividades que o avaliador deverá fazer e ter?
Haverá também a definição da metodologia básica. Qual é a metodologia que vai ser usada para a avaliação? As especificações também das avaliações. E, por fim, os requisitos básicos que são exigidos nos laudos e os pareceres técnicos de avaliação. Bem, a primeira coisa que ela trata é sobre a classificação dos bens que vão ser avaliados. Para a norma, existem os bens tangíveis e os bens intangíveis. Bem, os tangíveis são, entre outros, imóveis, máquinas, equipamentos, veículos, infraestrutura, instalações, recursos ambientais, culturas agrícolas e etc. Esses são os tangíveis. Os intangíveis destacam-se, entre outros, os empreendimentos de base imobiliária, o industrial, rural, fundos de comércio, marcas e patentes. Bem, quais são os procedimentos de excelência? Ou seja, o que aquele avaliador deverá fazer que deverá ser feito um trabalho baseado na excelência? Bem, primeira desses procedimentos é a capacitação profissional. O que é isso? É manter-se atualizado quanto ao estado da arte e somente aceitar encargo para o qual esteja especificamente habilitado e capacitado, assessorando-se de especialista quando necessário. Então, o primeiro procedimento é capacitação profissional. Na verdade, é por isso que vocês estão fazendo esse curso, é por isso que vocês estão se aperfeiçoando. Para quê? Para que você tenha essa capacitação profissional. Isso a norma exige. Esse é um procedimento de excelência. Bem, o que mais? Temos também a questão do sigilo. O que é isso? O sigilo é considerar como confidencial o resultado do trabalho que foi realizado e toda informação técnica. É sigiloso. Pertence a você que está dando esse parecer, dando esse laudo, e à empresa que te contratou. Só eles deverão ter acesso a esse laudo. Bem, a questão também trata-se sobre a questão financeira ou de outra natureza recebida do cliente. Se o seu cliente pediu sigilo absoluto, é isso que você vai dar a ele, porque é um procedimento de excelência. O que mais? Bem, quanto à propriedade intelectual, jamais reproduzir trabalhos alheios publicados sem a necessária citação. Então, nesse caso, quando você estiver fazendo o seu parecer, dando o seu laudo, você deverá, se citar algum outro autor, alguma outra frase, vinda de algum livro, vinda de algum outro parecer, você necessariamente deverá colocar os dados daquele autor, ok? No caso de trabalhos não publicados, você vai ter que obter autorização para reproduzi-lo. Ao reproduzir, você vai fazê-lo sem truncamentos, ou seja, não vai pegar partes só isoladas e criar um novo texto. Você deverá expressar corretamente o sentido das teses que estão sendo desenvolvidas. O que mais? Quanto ao conflito de interesses, você deverá declinar ou recusar mesmo a sua contratação e informar as razões ao cliente se houver motivo de impedimento ou suspeição em decorrência de conflito de interesse. Você tem todo o direito de dizer e falar, olha, eu não posso aceitar esse serviço, isso é um procedimento de excelência. Por quê? Porque eu tenho alguma coisa que me impede de fazer esse tipo de trabalho, ou tenho algum parente que é ligado a essa avaliação, algum tipo de coisa assim que possa te atrapalhar. É um conflito de interesse. Bem, quanto à independência na atuação profissional, você vai assessorar com independência a parte que o contratou. Você trabalha para quem te contratou. É a ele que você deve reportar, é a ele que você deve dar toda a autoridade, certo? Com o objetivo de expressar a pura realidade daquilo que você foi contratado para fazer. Quanto à competência por preços, evitar a participação em competições que aviltem honorários profissionais.
ou seja, na guerra de preço. E um procedimento de excelência é você evitar essa participação nesse tipo de competição, ok? Bem, e por último, quanto à difusão do conhecimento técnico. Você vai envidar esforços na difusão dos conhecimentos. Para quê? Para a melhor e mais correta compreensão dos aspectos técnicos e assuntos relativos ao exercício profissional. Você vai estar difundindo para os seus colegas como que você fez, as dificuldades que você encontrou ou os caminhos que você encontrou, que isso vai ajudar o corpo como um todo. Todos os outros avaliadores vão ter os mesmos procedimentos baseados naquilo que você está passando. E você pode se expressar publicamente sobre assuntos técnicos somente quando devidamente capacitado para tal. Ou seja, se alguém te pedir alguma coisa, alguma entrevista, algum tipo de revista, jornal, algum tipo, falar, olha, preciso que você fale sobre isso. Bem, você vai ter que estar bem capacitado para isso, ok? Esses são os procedimentos de excelência. Quais são as atividades básicas do serviço do avaliador? A norma preconiza que são esses: a requisição da documentação. Você vai requerer buscar toda a documentação necessária do bem avaliado. O conhecimento dessa documentação. A vistoria do bem avaliado. É você ir ao local para ver, poder tirar suas medidas, suas impressões, in loco. A coleta de dados, onde na vistoria você vai coletar todas as informações que você achar necessária devidamente. A escolha da metodologia. Nós vamos falar mais à frente sobre quais são os métodos que você poderá adotar. Então você vai ter que escolher qual o método dessa avaliação. O tratamento dos dados. Depois de recolher, de coletar todos os dados, você escolheu a metodologia, você vai ter o tratamento desses dados. E a identificação do valor de mercado, que é o seu resultado final. Bem, a metodologia aplicável. A metodologia, ela é em função basicamente do quê? Eu vou escolher a metodologia baseado na natureza do bem avaliado. Lembra que nós falamos sobre os bens tangíveis e intangíveis? Sobre eles, baseado neles, a natureza deles, vai te dar qual metodologia é melhor para ser aplicada. Qual é a finalidade da avaliação? Para que você está fazendo essa avaliação? Vai ser para locação? Vai ser para venda? Então, essa finalidade, ela vai te ajudar a escolher a metodologia. A disponibilidade, a qualidade, a quantidade de informações colhidas no mercado. Tudo isso também são detalhes que você vai atentar para escolher na sua metodologia. A sua escolha deve ser justificada e ater-se ao estabelecido nesta norma. Quando você escolher a sua metodologia, você vai justificar, olha, eu escolhi essa metodologia baseado em quê? Na natureza, na finalidade, na disponibilidade, bem como nas demais partes que a compõem da norma, com o objetivo de retratar o comportamento do mercado por meio de modelos que suportem racionalmente o convencimento do valor. Quando você chegar no final do seu laudo, você vai ter um valor final e isso vai ser justificado baseado no seu método. Bem, os métodos que nós temos para identificar, baseado na norma, esse valor de um bem e de seus frutos e direitos, são o método comparativo direto de dados de mercado, o método involutivo, o método evolutivo e o método da capitalização da renda. Vamos falar sobre cada um deles. Bem, o que a norma diz sobre o método comparativo direto de dados de mercado? Esse método identifica o valor de mercado do bem como? Por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra. Então é um método que trabalha comparação dos dados. Então ele define o valor através da comparação com preço de bens similares, vendidos recentemente ou ofertados com o objetivo de encontrar a tendência de formação de seus preços. Então, baseado nesse método,
você vai definir valores através da comparação. Preferencialmente, ele é utilizado na busca do valor de mercado de terrenos, casas padronizadas, lojas, apartamentos, escritórios, armazéns, entre outros, sempre que houver dados semelhantes do avaliando. Ou seja, quando eu vou usar esse método comparativo, o próprio nome indica, eu tenho que ter outras amostras parecidas dentro desses critérios, onde eu vou poder comparar aquilo que está sendo avaliado. O método involutivo, ele identifica o valor de mercado do bem alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnica e econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado na qual está inserido, considerando cenários viáveis para execução e comercialização do produto. Deve ser empregado quando não houver mínimas condições de utilização do método comparativo direto. Então, você tem o primeiro método que nós falamos, o comparativo. Não tem como usar porque você não conseguiu nada parecido, que não tem muitas outros bens que possam ser avaliados e possam ser comparados. Eu vou trabalhar com o método involutivo, ok? O método evolutivo, ele identifica o valor de bem pelo somatório dos valores de seus componentes. Caso a finalidade seja a identificação do valor de mercado, deve ser considerado o fator de comercialização, indicado para estimar o valor de mercado no caso de inexistência de dados amostrais, semelhantes ao avaliando. Então, eu não tenho dados amostrais, eu posso trabalhar com o método evolutivo. Ele é o caso de ser usado em residências de alto padrão, galpões, entre outros. Então, como que ele é? Ele identifica o valor pelo somatório dos valores. Eu tenho já o bem, eu posso pegar todos os componentes que fizeram o valor daquele bem, baseado naquilo que foi evoluindo, jogando sobre isso também o fator de comercialização. O método da capitalização da renda. Ele identifica o valor do bem com base na capitalização presente da sua renda líquida prevista, considerando cenários viáveis. Utilizado nas avaliações de empreendimentos de base imobiliária, então hotéis, shopping center e outros. Também pode ser utilizado na determinação do valor de mercado em situações onde não existem condições de aplicação do método comparativo direto ou evolutivo, ou, alternativamente, quando a finalidade da avaliação seja a identificação do valor econômico, valor de locação de um imóvel. Então, quando for para locação, esse é um método que é indicado, que é o da capitalização da renda. A especificação das avaliações. Ela será estabelecida em razão do quê? Bem, primeiro, qual é o prazo demandado? Qual é o prazo que eu tenho para fazer essa avaliação? Quais são os recursos despendidos? Qual a disponibilidade de dados de mercado? E qual a natureza do tratamento a ser empregado? As avaliações também podem ser especificadas quanto à fundamentação e quanto à precisão. O que é isso? Na fundamentação será em função do aprofundamento do trabalho avaliatório, com o envolvimento da seleção da metodologia em razão do quê? Da confiabilidade, da qualidade e da quantidade de dados amostrais que estão disponíveis. Essa é a minha fundamentação. Qual é a minha precisão na minha avaliação? Bem, ela será estabelecida quando for possível medir o grau de certeza e o nível de erro tolerável numa avaliação. Ela depende do quê? Da natureza do bem. Qual é o bem que eu estou avaliando? Qual é o objetivo da avaliação? Qual é a conjuntura de mercado? Qual é a abrangência alcançada na coleta de dados? Quantidade, qualidade e natureza. Metodologia e dos instrumentos que foram utilizados. Bem, como é a apresentação do meu laudo? A norma também me identifica isso. Bem,
para a apresentação do meu laudo de avaliação, quais são os requisitos mínimos que eu tenho que apresentar? Bem, deve conter, no mínimo, a identificação da pessoa física ou jurídica, ou seu representante legal que tenha solicitado o seu trabalho. O que mais que tem que constar do meu laudo? O objetivo da avaliação. Para que está sendo executado aquele laudo? A identificação e caracterização do bem avaliando. Você vai colocar todas as características e a identificação. Endereço, como ele está, se é uma residência, se é um shopping, se é um hotel, e dizer toda a descrição das características desse bem. Bem, outra coisa é a indicação do método utilizado, com justificativa da escolha. É aquilo que nós falamos. Qual o método que eu usei? É o evolutivo? Por que eu usei esse método? É uma justificativa da minha escolha. O que mais? Eu posso colocar, e eu devo colocar, a especificação da avaliação, o resultado da avaliação e sua data de referência. Então eu terminei, coloquei, olha, esse bem foi avaliado e coloca o resultado e a sua data de referência, quando é que ele foi realizado. A qualificação legal completa. Qual é a sua qualificação? E a assinatura dos profissionais responsáveis pela avaliação. Então, se é um engenheiro de avaliação, ele vai colocar engenheiro, o nome e o número do seu CREA. Se é um arquiteto, arquiteto e o número do seu CAL. Se é um corretor, vai ser colocar todo o nome junto com o seu número do CRES. O local e data do laudo. Qual é o local que foi feito e qual a data. E outras exigências previstas que vão aparecer nas partes da norma. Nós vamos estar falando depois sobre especificamente a avaliação de imóveis urbanos e depois imóveis rurais e depois empreendimentos. Então, nas seguintes normas, nós vamos ter outras exigências previstas. Esses requisitos aqui são os mínimos que vão acontecer. Bem, o laudo de avaliação ele pode ser apresentado nas seguintes modalidades. Pode ser simplificado ou pode ser o modelo completo. O simplificado ele vai conter de forma sucinta as informações necessárias ao seu entendimento. O completo vai conter todas as informações necessárias e suficientes para ser autoexplicável. Bem, muito obrigado. Esse é o que nós tínhamos para falar sobre essa norma, essa primeira parte da norma, e nas demais aulas vamos estar falando sobre as outras partes da norma. Muito obrigado e até a próxima. Shockwave Sound.